alguns recursos de WhatsApp Business. É isso mesmo, eu sei que todos utilizam WhatsApp, mas a pergunta que me pongo aqui a questioná-los é: será que todos aqui, Mário, sabemos utilizar todos os recursos de WhatsApp Business? Mira, les voy a decir que a quantidade de recursos que essa ferramenta tem é algo potente, é algo poderoso. Então, eu quisera que pudiéramos ter aqui em conta uma pergunta inicial. A pergunta é a seguinte: quais são os recursos ou que recursos tu usas do WhatsApp Business? Tu, Stephanie, que recursos tu usa do WhatsApp Business? Ou tu não usas? El poner los horarios de atención, poder colocar como los catálogos. ¿Y tú utilizas los catálogos? Sí, Okay. O sea, yo tengo ahí los catálogos de los autos y eso, y cuando me piden fotos y eso, pues mando según el color que el cliente desee. Já envias o link do catálogo lá para a pessoa ver. Interessantíssimo, muito bem, chicos. Que mais, Juan Carlos, que outros recursos tu utiliza de WhatsApp Business? Juan Carlos. O sea, yo lo que utilizo es igual, tengo un mensaje preestablecido de, como dice Stephanie, de los contactos que tenemos acá, que le podemos atender para que sea un contacto inmediato y el cliente pueda decirnos qué es lo que está buscando ya para entrar en la materia con él. Ok, el mensaje de bienvenida en el caso, ¿cierto? Así es. Ah, ok, muy bien. Juan Ramírez, buenos días, hermano. ¿Cómo estás? Buenos Hola, días. Buen día. Buenos días, Juan Ramírez, no te escuché. ¿Estás? Buen día. Ah, hola, John, buenos días. Y Juan Ramírez, porque son dos. Es de John Ramírez y el otro es Juan Ramírez. Ah, ya, entonces, gracias. Ah, buenos días, John, buenos días. John, uma pergunta. Que outro recurso tu utiliza de WhatsApp Business? Bueno, yo soy sincero, yo no utilizo WhatsApp Business porque por el tipo de trabajo que yo hago, yo tengo muy poco contacto con clientes externos. Pero muy poco, ¿tú trabajas con qué? O sea, yo más doy como que soporte al área de postventa, no soy un contacto directo de los clientes. Ok, muy bien. Pero bueno, de todas maneras, sé que el WhatsApp Business es una herramienta súper buena porque creo que los clientes ingresan al perfil, revisan información y cuando un cliente te contacta es porque en realidad está interesado, muy interesado en un producto porque ya tiene una información previa del producto. É certo, João. Eu quero dizer-lhes a vocês, chicos, que o WhatsApp Business não é solamente para vendedores. É para todo profissional que gestiona clientes. Vale? Todas as vezes que tu gestiona clientes, seja de maneira direta ou indirecta, o WhatsApp Business ele tem muitas ferramentas. E eu sei que vocês vão ver aqui mais ferramentas do que vocês já conheciam, ou por lo menos não estavam ponendo tanta atenção. Quero iniciar aqui essa classe com vocês, Juan, mostrando para vocês um pouco a diferença, não, entre o WhatsApp Business e o WhatsApp normal. O WhatsApp normal, basicamente, ele é um tema mais personal, vale? Tu não tens as métricas, tu não tens as ferramentas como tal que nós outros utilizamos para poder entender aí para poder entender aí que tipos de quantos mensagens tu has enviado, poder saber etiquetar e etc. O WhatsApp Business, ele tem uma funcionalidade, chicos, de poder organizar tu gestão diária. Só que também ele de maneira direta, poderia dizer, ele te ajuda a profissionalizar tu relação com tu cliente. Hoje em dia, nós outros temos muitos problemas de estafadores, por exemplo. A estafa digital é muito comum. A grande maioria dos estafadores utilizam o WhatsApp normal, não o WhatsApp Business. Então, para dar início a essa conversação, todo profissional deveria utilizar o WhatsApp Business. Por quê? Porque isso profissionaliza a tua relação com os clientes.
ok? Desde essa perspectiva de que há muitos estafadores que não se utilizam, que se utilizam de WhatsApp normal e desde aí tu já se diferencia. Ah, Luiz, pero eu já he visto muitos estafadores utilizando. É claro, agora é onde entra a seguinte parte. Nós temos que saber como diferenciar-nos de los demás profissionais, sejam aqueles estafadores ou sejam inclusive aqueles profissionais que, digamos, têm uma comunicação que não está profissionalizada. Tudo o que tu puedas fazer para profissionalizar tua imagem, tu necessitas fazer. São os pequenos detalhes que acabam fazendo a diferença na hora do cliente ele ir a ti ou a outra pessoa. Não estou falando aqui, chicos, obviamente, para clientes que já te conhecem. Estou falando para as pessoas que aún não te conhecem. Não é certo? Então, o WhatsApp Business, basicamente, ele foi desenvolvido pensando para a área comercial. Primeiramente, ele tem algumas funções que te ajudam a organizar e a ahorrar tempo. E eu quero mostrar outra parte também, que é a parte de perfil da empresa, ou perfil da pessoa que utiliza esse WhatsApp Business, como o logo, o horário, o catálogo e etc. E aí é onde já entra, chicos, uma situação importante. Todos me estão escutando, me escutas bem, Juan Carlos? Só para... Sim. Ok, perfeito. Então, Carmen, eu creio que é contigo. Igualmente, eu vou aumentar aqui um pouquinho meu volume, pero de pronto ser aí, vale? Muito bem, chicos. Então, nós temos que começar aqui a tomar notas de que é o que eu vou fazer hoje para poder melhorar meu WhatsApp Business. Se eu pergunto para vocês, quantos recursos tem o WhatsApp Business hoje para ajudar-me a vender? Coloquem um número para mim aqui no chat. Quantos, chicos? 5, 6, 4, 10, 20, 30, 50? Quantos recursos tem o WhatsApp Business? Escrevam para mim aqui. Mira, Julio escreveu 7. Escreva para mim aqui, Juan. Stephanie, escreva aqui. Quantos recursos tu crees que existem dentro do WhatsApp para ajudar-te a vender mais? Vamos a ver. Escreva aí, Carmen. Escreva aí. Mira, Juan colocou 10, Juan Carlos colocou 10, Juan Ramírez colocou como uns 12. Que mais, chicos? Há mais gente aqui. Mira, Estefania colocou 5. Muito bem. Chicos, Stephanie colocou 15. Exatamente. Não demais. Esse é o número. São 15 ferramentas que o WhatsApp Business disponibiliza para que tu melhore tu posicionamento com tu cliente. São 15 ferramentas. Eu não sei se Stephanie colocou aí um número como de subasta, não? Pero eu les vou mostrar 15 ferramentas hoje para que vocês possam começar a preparar tu WhatsApp para que se converta em uma ferramenta muito poderosa. A primeira ferramenta, chicos, que nós vamos falar aqui, é a ferramenta do nome. Eu quero que vocês revisem qual é o nome que vocês estão colocando no WhatsApp Business de vocês. Como que as pessoas te encontram nesse momento? Como é? Coloquem para mim, escrevam para mim, como é que tu coloca esse nome aí? Coloquem para mim, por favor. Vamos a ver, como é que vocês colocam seu nome, chicos? Vamos a ver, chicos. Eu quero que vocês vejam que quando vocês colocam solamente, por exemplo, seu nome, tu acaba perdendo a oportunidade de posicionar-te quando o cliente está vendo quem eres tu. Por exemplo, se tu ingressa a meu perfil de WhatsApp, tu vas a ver este nome aqui, ó. Luiz Melo, experto em ventas humanizadas. Essa é a primeira coisa. E observa que arriba eu tenho uma foto, e vamos falar dela foto, e tenho uma imagem de fundo. Essa imagem de fundo é um médio exterior de lançamento de um dos meus livros. Então, chicos, esse é o primeiro passo que nós outros temos que cuidar.
Em tu WhatsApp, se tu eres vendedor de autos, vendedor de caminhões, vendedor de motos, pós-venda, é importante que tu te posicione como um experto. Então, Stephanie, Stephanie, o que eu colocaria se fueras tu? Eu colocaria meu nome e eu colocaria experta em veículos FOL, por exemplo. Ou, Juan Carlos, eu colocaria experto em veículos pesados, Hyundai, enfim, é importante que tu te posicione associando tu marca personal à la marca que tu trabalhas, ok? E, obviamente, quando tu vas a fazer isso, chicos, nesse perfil, ele tem várias informações importantes aqui, e eu les vou ajudar aqui a entender como que vocês devem trabalhar elas. Primeiro, obviamente, tu vas a colocar o nome da empresa com tu nome, mas o nome de lo que tu haces, posicionando-te como um expert. Primeira coisa é essa. Alguns me estão perguntando, Luiz, te parece bem utilizar íconos? Me parece chévere, tu podes utilizar um emoji. Só que assim, ele emoji, tu tens que cuidar para que ele não infantilize tu nome. Porque é tu nome, irmão. É tu nome. Se tu coloca um carrito, demonstra um tema um pouco artificial, vale? Então, como opinião própria, eu não utilizo. Ah, Luiz, tu utilizavas antes um coração azul. Exato. Em algum momento eu utilizei. E com o tempo eu fui observando que aquilo não era necessário. Ok? Abaixo, vocês têm, aqui quando vocês vão ingressar a tu perfil de WhatsApp para editar o perfil, vai ter categorias. Chicos, essas categorias aqui, elas te vão ajudar em um futuro quando tu trabalhas com anúncios, com listas de divulgação. E nesse caso, é solamente um tema de contextualização. Então, tu coloca o que tu trabalhas com automotriz, com ventas, como tu queiras, não há problema. O tema de la direção é muito importante colocar. É fundamental. Ok? E aí vem uma outra coisa, chicos, que eu não sei se vocês estão utilizando, pero deveriam utilizar, ok? Que é utilizar uma página como vendedor, uma página de perfil. Vocês já conhecem esse tipo de páginas de perfil, chicos? Como funciona? Deixa-me mostrar a vocês um exemplo acá. Porque todo vendedor no futuro, chicos, terá uma página. E eu les vou mostrar um exemplo de como isso funciona. Mirem isso aqui. Aqui, mirem. Isso é o que vocês estão vendo acá. É uma página criada por essa ferramenta chamada TapLink. Quanto, Luiz, tu pagou por essa página? 0. Eu não paguei nada. Muito bem, Juli, graças. Tu podes utilizar essa página. E é nessa página que é o que eu coloco. Eu coloco os eventos que estou participando. Eu posso colocar os vídeos de los veículos, como se fosse um release, uma explicação de como tu vês a diferença desse veículo comparado aos demais. Vale? É aqui onde eu coloco o lançamento de meu livro, onde eu coloco quem somos. Chame-me. Cliqueando para o WhatsApp outra vez, cliqueando para meu telefone. Então, é muito importante que dentro de tu WhatsApp, tu também tenha a página tuya. Luiz, tu não crees que eu deveria colocar a página da empresa? Eu utilizaria uma página dessas e colocaria o link da empresa dentro dessa página. Ok? Então, tu utilizando na página, chicos, isso aqui tu crias essa página em 20 minutos, em 30 minutos, ok? É muito sencillo criar. Muito bem. E aqui abaixo, chicos, vem uma descrição da empresa. Então, deixa-me explicar bem. Solamente estou explicando da descrição porque alguns aqui não têm atualizado esse perfil. Quando habla da descrição da empresa, chicos, vocês têm que colocar informações acerca de ti. No de la empresa, ok? Em tu WhatsApp Business, o que tu vas falar? Tu vas falar, eu trabalho há tantos anos com veículos, sou enamorado por esse setor, ajudo meus clientes a encontrar
saber a diferença, por exemplo, de um veículo elétrico para um veículo a gasolina e poder tomar uma melhor decisão. Tenho ampla experiência com temas de créditos, podendo ajudar a meus clientes a tomar a melhor decisão. Enfim, tu tens que falar de ti, ok? Isso é o que tu necessitas fazer a la hora de editar tu perfil. Que tu vas a ter mais aqui? Horário comercial. Muito bem, tu podes colocar o horário comercial. Recordando que o horário comercial ele vai servir para ti para quê? Para poder ativar o mensagem automático de quando tu estás fora do horário laboral. Pero isso eu quero falar depois. Será que vale a pena? Certo? E para ir concluindo, não vou falar a hora de catálogo eu vou falar depois, pero é muito importante outra coisa. Quando tu tienes ali os preços, chicos, isso aqui tu não necessitas classificar, né? Qual é o rango de preços? Isso aqui não é necessário. Agora, o que é necessário aqui é tu colocar tus contas de Facebook e Instagram para que tu cliente ele sepa quem eres tu através de tus contas. Ah, Luiz, pero minha conta é cerrada de Instagram solamente familiar. Então, vocês não colocam. Certo? Por isso que no futuro, Chico, sempre estou tocando nessa tecla. Todos os vendedores terão um canal social. Porque, chicos, cada vez mais é mais difícil confiar em las pessoas. Então, os clientes, eles também estão investigando quem é o vendedor com quem ele está falando. Ok? Agora, se tu não tens um perfil público, melhor é que tu não coloque. E para concluir aqui, coloca tu correio eletrônico. Muito bem. E abaixo, no final, chicos, quero que vocês vejam que há uma parte que se chama info actual, informação atual. O que é a informação atual? É o estado. Esse estado, chicos, ele é importante para que quando as pessoas estão vendo a ti, tu podes posicionar tu marca. E é o que tu escreve aí. Muitos colocam assim, disponível. Eu coloco outra coisa, eu coloco na bandeirita de Brasil, mirem, aqui, ó, e coloco experto em conexões de confiança. Então, utilizem de maneira criativa, solamente estou falando aqui de uma parte do WhatsApp, certo? Que é tu perfil. Ok, chicos? Então, uma vez concluindo esse perfil, o que mais que nós outros temos em WhatsApp para cuidar? Se tem alguma pergunta aqui, chicos, por favor, já vão realizando, vão colocando as perguntas aqui, eu levanto a manito e eu les ajudo com muito gosto, vale? O que mais temos aqui, chicos? Vamos a ver. Adicional do nome da empresa, do perfil, a descrição. Então, o que é importante em tu descrição? Quando tu vas a colocar? Quando tu vas a falar de ti para tu cliente, é importante que seja algo muito curto. Que é o que eu escrevi? Escrevi como CEO e fundador de Neon Life Academy, speaker internacional, coautor do livro Poder da Marca Personal, best-seller em 11 países, e autor do livro El Samurai de las Ventas Humanizadas. Isso foi o que eu hice, ok? Para meu perfil. É um perfil curto, vale? E isso é importante que vocês tenham em conta. Vamos falar agora, chicos, do catálogo do produto. Generalmente, nós outros utilizamos o catálogo de produto solamente para compartilhar as fotos de produto. E aí é onde eu vejo que nós outros perdemos oportunidades. O que eu colocaria se for a vocês? Eu criaria alguns grupos, administraria alguns grupos de conteúdos, uma coleção de conteúdo, como por exemplo, eu criaria, obviamente, o catálogo de produtos que tem, muito, pero eu também colocaria meus eventos, testemunhos, colocaria comparativos de los veículos, ok? De modo com que, uma vez que tu tenhas essa possibilidade de colocar vídeos, ok? Tu solamente vas utilizar essas informações, não só para poder enviar a los clientes quando eles te estão pedindo a informação, pero é importante que os clientes eles tenham acesso a isso.
Então, em vez de colocar, cria primeiro, vamos dar aqui um ordem. Primeiro, tu vas a colocar um catálogo de los produtos. Muito bem. Fotos externas. Solamente fotos externas. Depois tu vas a colocar um outro. Foto interna dele produto. Depois tu vas a criar um outro catálogo como diferenciais. Recuerda que para cada foto tu tens que colocar a referência dele produto e colocar uma mini descrição. Tu vas a criar um outro chamando de comparativo. Tu vas a colocar vas a criar um catálogo com comparativos. E aí tu tens que fazer uma edição da foto e colocar dentro dessa foto algumas señales mostrando a diferença de uma referência A com uma referência B. Por exemplo, um outro catálogo que tu podes trabalhar, testemunhos e entregas de chave. O cliente que te comprou na semana passada, coloca a foto dele e coloca escrito o que ele colocou. Isso te vai ajudar a generar credibilidade. Coloca, mira, o que aquele cliente viu nesse carro que tu queres compartilhar para outro cliente. Coloca um outro catálogo com eventos sociais, eventos de treinamentos, de eventos presenciais que tu has participado. Esses tipos de fotos, chicos, eles te permitem generar mais autoridade. Isso é um gatilho de prova social. Isso mostra que tu estás trabalhando, certo? Tu em um evento, abraçando clientes, abraçando tua equipe, certo? Mostrando que tu estás apresentando um veículo. Então, apresentando-se também, um vídeo de apresentação. Então, são pequenas ideias como essas. Mira, nós outros aqui já criamos 6 catálogos. Então, eu criei um catálogo de fotos externas. Então, se a pessoa vai passando com o dedo e vai vendo todos os produtos. Outro solamente com uma foto interna, ou tu cria um quadrado, com 4 quadraditos com as fotos internas de cada produto, por exemplo. Essa é uma forma muito sencilla de colocar, que já te vai diferenciar. Okay? Agora, que é importante ter em todas as imagens? Tu tienes que ter uma como se chama? É uma franja abaixo, chicos, onde vocês coloquem seu nome, sempre deve estar aí seu nome, e tu deves trabalhar, chicos, no WhatsApp. Por quê? Porque se eventualmente a pessoa já comparte essa foto para alguém, sempre vai aparecer tu nome e tu WhatsApp. E uma outra coisa importante, chicos, uma ideia, vocês podem colocar também uma pequena foto tua de perfil ao lado, abaixo, para que a pessoa sempre esteja vendo o produto e uma foto tua. Eu já les vou mostrar como isso pode ser colocado. Como les parece, Stephanie, essas ideias? Interessante, não? Vou escrever aqui para vocês, chicos, catálogos de produtos. Que tipos de catálogos tu podes utilizar? Fotos externas, fotos internas, fotos comparativas. Muito bem, que mais? Clientes com testemunhos. Ok, que mais? Eventos sociais. Ok, essas são algumas das ideias que eu lhes propongo. Sempre colocar em la foto tu nome, tu foto e WhatsApp, ok? Para sempre associar esse conteúdo com o que tu estás publicando. Muito bem. Com esses catálogos, recuerden que os catálogos, chicos, vocês vão usar de 2 maneiras. Vocês podem, por exemplo, em um momento, quando tu estás conversando com tu cliente, tu podes invitar a tus clientes dizendo assim, Carmen, buenos dias, mira, imagino que tu estejas ocupada e por isso de pronto tu não me has contestado. Eu subi em meu catálogo de produtos algumas fotos de alguns clientes que me han comprado nos últimos meses. E aqui te coloco o link para que tu puedas revisar um pouco de
que é o que os clientes estão preferindo nesse momento, a ver se tu te identificas. Ou seja, tu podes utilizar, inclusive, como uma estratégia de levar tu cliente hacia tu catálogo, ¿vale? Además, obviamente, de compartilhar a informação do veículo como tal. Agora, respostas rápidas. Quem aqui já utilizou a ferramenta de atajos de WhatsApp? Essa ferramenta de atajos, chicos, é muito boa, ok? É muito boa, só que tem que cuidar. Por que cuidar? Porque, por vezes, chicos, tu acaba utilizando a ferramenta de atargo e tu não pensa muito, tu simplesmente compartilha a informação de maneira muito, digamos, muito en el automático e tu acabas parecendo um robô, certo? Então, minha recomendação, quando tu vas a utilizar essa ferramenta, recuerdem, chicos, de que colocamos como uma estratégia de facilitar determinados tipos de respostas. Que tipos de mensagens de atajos eu utilizo? Que chamamos de mensagens de respostas rápidas. Eu o que utilizaria, chicos? Só para que vocês se recuerdem. Luiz, como é que eu utilizo? Tu tens que colocar um slash, certo? E aí a palavra, e automaticamente vai aparecer a informação. Onde que tu la encuentras, chicos? Tu vas a ir a herramientas, aqui está, em herramientas, muito bem, e dentro de herramientas, tu vas a ter uma opção que se chama respostas rápidas. Em respostas rápidas, tu podes colocar, por exemplo, algumas opções. Tu podes pôr uma frase de agradecimento. Tu podes colocar uma frase de apresentação personal. Tu podes colocar uma pergunta de manejo de objeção, por exemplo, quando o cliente ele habla, primeiro ele te pede uma informação de preço. Então, tu já podes ter aí programado as perguntas de objeção. Quais são as perguntas que tu utiliza para que tus clientes, em vez de receber somente o preço, tu já utiliza as perguntas como uma estratégia de acercamento com o cliente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O cliente te pergunta o preço de um veículo. Qual é a primeira pergunta que tu vas fazer para o cliente? Por exemplo, claro que sim, me parece justo saber o preço. Queria solamente saber se hasta esse momento tu já has visto esse veículo em algum outro lugar ou se tu já has comparado com outro veículo. Esse é um tipo de pergunta que eu posso utilizar em minhas respostas rápidas e utilizar como uma estratégia de criar acercamento com o cliente, ok? Respostas como uma informação completa do produto, tu podes colocar comparativos de produtos também. Tu podes utilizar estratégias de resposta rápida mostrando a ubicação de tu vitrina. Tu podes colocar as informações de tus redes sociais, de tu correio eletrônico, ok? Informações de segmento, tu poderias utilizar respostas rápidas. Quem aqui tem meu livro, chicos? Eu disponibilizei mais de 50 mensagens para utilizar em segmento. Então, tu poderias colocar aí vários mensagens de segmento e colocar, segue uno. Mensagem é uma mensagem de segmento, levando o cliente a tomar o desejo de poder volver a falar contigo. Listo? Respostas rápidas, chicos. Então, quais são as respostas rápidas que hoje tu estás utilizando? Que atalhos tu estás utilizando? Aqui, entrego para vocês várias ideias. Vale? Várias ideias. Qual é o único cuidado que vocês têm que ter, chicos? De não automatizar tanto a conversação, de modo com que a informação não se quede personalizada para tu cliente, ok? Muito bem. Vamos entrar aqui, chicos, em um tema importante. Mensagens automáticos. Muita gente escreve assim: olá, graças por escrever-me. Sou Luiz e estarei feliz em ajudar-te a encontrar o que buscas. Uno pode pensar, Luiz, que chévere. Hoje em dia eu utilizo a mensagem de bem-vinda
assim estava dizendo Juan Carlos, não? Porque isso me ajuda a perfilar o cliente. Chicos, eu quero que vocês pensem comigo. Quando nós outros estamos contestando, escrevendo para um mensagem, escrevendo para um WhatsApp, ok? E nós outros recebemos esse mensagem de bem-vinda, ele, em verdade, ele frustra o cliente. Por quê? Qual é a expectativa de um cliente quando ele escreve uma mensagem para ti? Que tu lo conteste. Então, se eu escrevo uma mensagem dizendo, busco mais informações de um veículo X, e tu coloca, olá, graças por escrever-me, sou Luiz Melo, estarei feliz em ajudar-te a encontrar o que busca. Isso não necessariamente hace com que o cliente se sinta feliz, porque tu não estás dando para o cliente a informação que ele estava buscando. Então, Luiz, que é o que eu poderia escrever em uma mensagem de bem-vinda? Tu poderias, inclusive, dizer o seguinte, por exemplo, olá Álvaro, olá Álvaro, não, perdona-me, tu não vas escrever o nome dele, não, tu vas escrever, sou Luiz Melo, acabas de escrever para Luiz Melo, sou experto em veículos Hyundai, por exemplo, veículos Ford, ok? E estarei muito feliz em poder ajudar-te a partir desse momento. E aí, tu coloca uma mensagem dizendo para ele, lo mais pronto volverei a contestar-te lo que tu estás buscando. Por que que tu escreves uma mensagem desse? Porque, primeiro, tu te posiciona, ok? E segundo, e tu crias uma expectativa. Tu, inclusive, tu podes dizer para ele, sou Luiz Melo, experto em veículos pesados, estou muito feliz em poder ajudar-te a encontrar o que buscas, pronto, te contestarei, se acaso, para ahorrar seu tempo, se acaso queiras deixar tus solicitudes, volverei a contactar-te e volverei a dar-te toda a informação. Quando que tu vas a manter mensagem de estes automáticos? Quando tu não tens a possibilidade de contestar de maneira imediata. Eu não contestaria, eu não deixaria esse mensagem automático todo o tempo. Eu não deixaria. Por quê? Porque deixa uma sensação para o cliente que tu que és um robô. Agora, vale a pena utilizar essa estratégia? Vale a pena. Em que momento? Quando tu não tens a possibilidade de dar respostas imediatas. Por exemplo, eu ingresso na reunião, eu ativo o mensagem automático. E dentro desse mensagem automático, que é o que eu utilizo? Um posicionamento, dizendo quem sou eu, ok? E em seguida já agradecendo a ele, dizendo que o mais pronto lhe devolverei o contato. E inclusive, se acaso tu te demores a contestar, e essa seja a tua estratégia de fazer com que o cliente esteja como mais pendente de ti, o que eu utilizaria? Utilizaria ele fora de horário. E nesse momento que eu escreveria fora de horário, eu colocaria a invitação para o cliente visitar meu catálogo para que ele pudesse ver as informações que eu separei para meus clientes. E escreveria, né? E nesse momento estou fora de horário, eu devo aqui meu catálogo de produtos, meu catálogo dentro do WhatsApp para que tu possas ter acesso a todas as informações de nossos produtos. E me comunicarei o mais pronto possível contigo. Ponto. Dessa maneira, eu consigo associar os mensagens automáticos de bem-vinda e de fora de horário. Então, para resumir bem para vocês, chicos, me estão perguntando aqui, Luiz, pero vale a pena utilizar o mensagem de bem-vinda automático solo quando tu não tens a possibilidade de contestar em 3, 5 minutos. Se tu não tens a possibilidade de contestar nesse tempo, aí é melhor que tu mantenha o estado de bem-vinda automatizado. Que é o que tu escreverias, Luiz? Me posicionaria. Utilizaria gatilhos de autoridade e prova social. Diria a ele para que, mientras tanto, ele pudesse ver informações no catálogo e que pronto estaria contactando a ele. Ok? Muito bem.
Sean creativos en ese mensaje, chicos. Sean muy creativos. Que es lo que yo quisiera proponer a ustedes. Ao final, ustedes tendrão um desafio de actualizar o perfil. Todos ustedes que atualizam su perfil, ustedes me vão enviar esse perfil atualizado e eu les vou a regalar uma mentoria grátis para cada um de ustedes que ao final realizem esta atualização em seu perfil, vale? Muito bem. Luiz, fora de horário, tu utiliza? Pode ser. Eu não creio que é algo fundamental, mas é importante. Eu de pronto colocaria, se acaso efetivamente, tipo, vocês não vão contestar depois do horário, ok? Então, por exemplo, se acaba às 6, coloca um pouquinho depois, vale, para que tu tenhas a possibilidade, esse margem de tempo para contestar o cliente. E segundo, utilizaria ele fora do horário, invitando o cliente a conhecer o catálogo de produtos ou a tua página web que está em tu perfil, enfim, etc. Muito bem. Etiquetas. Vamos a ver. Isso aqui é um tema importante. Que são as etiquetas, chicos, de WhatsApp? Que muitos de nós outros aqui utilizamos as etiquetas, pero de verdade não sabemos como usar da melhor maneira, ok? Alguns de nós outros utilizamos as etiquetas para colocando o estado de compra do cliente, ok? Então, eu coloco clientes, potenciais clientes em cierre, clientes em cotização, clientes em primeiro contato, clientes futuros. Outros vendedores utilizam as etiquetas para colocar o produto que o cliente está buscando. Ok, já les vou explicar como que eu utilizo as etiquetas e como que os vendedores estão utilizando hoje para ter melhor resultado. Há outros vendedores que estão utilizando com a ubicação. Então, dependendo de onde o cliente é, eu acabo segmentando através da ubicação. Então, ubicação, a referência do produto, certo? Tu podes colocar. Tu também podes colocar com o estado de compra do cliente, como eu havia comentado. E tu podes colocar também com nível de relacionamento. Que é nível de relacionamento? Há clientes que tu tens um acercamento, mais intimidade com eles. Então, eu tenho, por exemplo, com minha lista de difusão, minha lista de etiquetas, eu tenho etiquetas por nível de relacionamento. Pessoas que eu tenho mais intimidade e menos intimidade. Por quê? Porque dependendo de meu estado, de minha estratégia comercial, eu cambio minha linguagem de acordo com esse perfil. Se estou falando, por exemplo, com clientes nos quais eu não tenho muito acercamento, eu utilizo uma linguagem. Generalmente, a esses clientes, eu estou em uma etapa mas já não estou em uma etapa muito profunda nesse relacionamento. Então, a maneira de como eu escrevo a ele é diferente. E eu vou utilizando isso como uma forma de acelerar minha produtividade no dia a dia. O que eu hago em meu WhatsApp? Eu tenho todos os meus contatos etiquetados, eu vou em meus contatos, eu filtro eles e peço a utilizar uma estratégia de comunicação e peço em copiar e pegar, utilizando para essa minha lista de contato. Como que eu utilizo minha estratégia de seguimento? Por exemplo, esta semana, para início desse mês, eu utilizei uma mensagem, dando bem-vindo a setembro, como te ha ido, e invitando essas pessoas para um evento. E nesta invitação, dependendo do nível de relacionamento que eu tenho com meus contatos, eu primeiro hago ele filtro por etiqueta, copio e pego essas minhas mensagens e vou solamente adaptando a los tipos de etiquetas que eu posso utilizar. Ok? Essa é a maneira de como eu utilizo. Então, em vez de utilizar, por exemplo, uma lista de difusão para fazer seguimento, eu utilizo as etiquetas. Então, eu vou atualizando minhas etiquetas todos os meses. Todos os meses eu trato de atualizar e ver
Bueno, esses clientes eu vou colocar como nível VIP. Esses outros eu vou colocar como nível mais nível 1, outros nível 2. E dependendo desses agrupamentos, eu vou cambiando a linguagem para poder ir avançando nesse trabalho. Isso é o que eu utilizo. Se vocês utilizam, por exemplo, por produto, para que serviria uma catalogação de etiquetas por produto? Uno pensa, Luiz, eu poderia estar utilizando para enviar ofertas. Eu não utilizaria para enviar ofertas. Eu utilizaria para enviar informações do produto. Algum vídeo do produto que tu tenhas, algum comparativo que tu vas enviar, algum material que tu has encontrado que te pareceu relevante. Então, tu vas enviar para todas essas pessoas. Qual é o cuidado que tu tens que ter? Não faz sentido tu enviar, por exemplo, informações de produto para um cliente que já ha comprado ou um cliente que já ha desistido. Por isso que eu não utilizo a categorização de produtos, porque tu tens que estar muito pendente dessa atualização. Porque se tu envias para pessoas que não era para enviar, isso também genera uma saturação. Luiz, tu não crees que eu poderia utilizar com um estado de ventas? Pode ser. Se tu estás em primeiro contato, tu podes enviar tu pode enviar mensagens etiquetadas aos clientes de primeiro contato e fazer um segmento. Estaria muito bem. Qual é a diferença de lo que eu estou propondo de nível de relacionamento com os demais? É que a maneira de como eu me relaciono com eles, eu copio e pego mensagens. Então, a maneira de como eu me comunico genera muito mais volume de segmento. Eu tenho hoje, por exemplo, para relacionar-me com 150 pessoas. Eu basicamente agrupo as pessoas em um nível de relacionamento, eu trato de colocar mensagens por grupos de relacionamento. Então, em vez de falar com 150 pessoas, com 150 mensagens diferentes, eu os divido, por exemplo, em 5 grupos. Eu utilizo, copio, pego a informação e a partir de aí eu vou recalentando esses contatos. Quando meu objetivo é segmento, é fazer com que os clientes me contestem. E depois que os clientes me contestam, eu inicio uma etapa comercial. Eu nunca inicio um contato vendendo. Eu nunca inicio um contato fazendo uma oferta. Porque a probabilidade que o cliente me conteste dizendo muito bem, graças por enviar-me a oferta, é isso o que estava buscando? É muito baixo isso. É muito baixo. Por isso que tu tens que montar uma estratégia de etiquetas que te permita organizar tu segmento. Ok? Listo. Vamos a ver uma outra ferramenta importante para tu WhatsApp. Quantos de vocês estão utilizando os enlaces diretos? As estratégias de enviar para os clientes, por exemplo, em suas campanhas, às vezes tu vas enviar, por exemplo, um correio. E nesse correio, eu quero falar com os clientes acerca de um veículo que tu estás vendendo. O que tu deverias fazer? Tu deverias criar um link personalizado dentro de tu WhatsApp, copiar este link e colocá-lo dentro de tu campanha, dentro de tus correios que tu vas a disparar. Se tu crias anúncios através de WhatsApp, etc., tu podes utilizar esses links. Esses links te ajudam para 2 coisas. Um, para que tu puedas medir a eficiência desse mensagem. Ok? E segundo, te ajuda a personalizar a mensagem quando o cliente faz clique para ser um disparo. Ok? Essa seria a minha recomendação de links diretos ou enlaces diretos de WhatsApp. Vale? Se vocês não sabem como criar, les vou mostrar acá. Vale, chicos? Que eu creio que isso é uma ferramenta que poucos utilizam e valeria a pena ter isso em conta. Vamos ver aqui. Ferramenta da empresa. Aqui, ferramenta da empresa. Aqui, mira. Quando tu clias em ferramenta da empresa, vai haver um espaço, chicos, que se chama
enlace direto. Dentro desse enlace direto, ok? Tu puedes criar contenidos. Tu podes criar um enlace e poder copiar e colocar ele dentro de tuas campanhas. Tu podes, inclusive, se tu vas a criar um material, tu podes colocar ele em QR também. Vale? Eu lhes disse que eram muitos recursos. Vamos a ver, chicos. Hasta esse momento, eu apresentei para vocês. Vamos a ver. Hablei de la actualização del perfil através de tu nome, de tu descrição, del horário de la empresa e etc. Muito bem. Eu hablei del catálogo, ok? Uma coisa muito importante, chicos, del catálogo que eu não te dije. Não utilize preços, vale? Não use preços. Isso é importante que tu tenhas em conta. Por quê? Porque se a pessoa está vendo preços, basicamente ela não tem mais por que falar contigo, ok? E se ela vê preço e não fala contigo, tu perdes uma oportunidade. Hablamos de respostas rápidas, hablamos de mensagens automáticos, de bem-vinda e fora de horário. Te expliquei quando usar e quando não usar. Hablei de etiquetas a hora. Alguns utilizam isso como estado de compra, como prospecto novo, em cotização, cliente frio e etc. Eu utilizo como nível de relacionamento, vale? Eu utilizo ele como uma estratégia atualizada todos os meses. Todos os meses eu atualizo minhas etiquetas, ok? Para facilitar meu trabalho de segmento. E eu trabalho com o link de enlaces diretos. ¿Para quê? Para medir os resultados das campanhas que estou fazendo. Muito bem. Outro recurso de WhatsApp que possivelmente vocês usam muito. Só que muitas vezes nós outros não sabemos quando usar e quando não usar. Vamos falar de áudios, vale? Chicos, os áudios, eles têm algumas buenas e malas práticas, ok? Uma mala prática é tu iniciar uma conversação com um áudio. Luiz, de onde sacaste isso? Eu les vou explicar, ok? Há clientes, chicos, há 3 perfis de clientes, Telmo. Há um perfil de cliente que é mental, que é uma pessoa mais analítica, mais desconfiada, ok? Há uma pessoa que é mais emocional, que é uma pessoa mais conectada com a parte sensível da comunicação, e há uma pessoa mais prática, ok? Basicamente, nós somos divididos em esses 3 arquetipos. E dentro desses arquetipos, nós podemos ser pessoas mais visuais, mais auditivas e mais kinestésicas. Tendo isso em conta, o que acabo de dizer, kinestésicas são as pessoas mais sensoriais, auditivas são as pessoas que les gusta escuchar e visuais são as pessoas que les gusta ler, ver, ok? Basicamente, quando eu hablo desses 6 patrões de comportamento, de comunicação, eu o que quero dizer é, há uma estatística que aumenta a probabilidade que minha comunicação seja mais assertiva. E há um estudo que mostra que quando tu envias um áudio de primeira, uma parte le gusta, só que uma parte mais grande rechaça. Então, qual é a estratégia, chicos, que eu les recomendo para utilizar um áudio? Contesta um áudio. Primeiro, tu vas utilizar um áudio. Primeiro, contestando a um cliente que te envia um áudio. Se ele te envia um áudio, tu contesta em áudio. Segundo, tu vas enviar um áudio quando seja para explicar algo mais importante, ok? Para explicar um detalhe, algo, ou para demonstrar alguma emoção para o cliente. E um terceiro, quando tu vas a concluir uma conversação que o cliente não te está contestando. Os 3 momentos de enviar um áudio são estes. 1, contestando o cliente. 2, derrando algo que genere mais emoção e cercania, entregando algum detalhe importante que não se pode escrever solamente, ou inclusive felicitando, e um terceiro para concluir uma conversação. Que é fundamental nestes áudios, que tu sempre tenha em conta que um áudio largo, ele genera rechaço, ok? Existe uma métrica de 20 hasta 30 segundos, max, pero assim,
eu não, generalmente não coloco 30 segundos, eu coloco 20 segundos. E recuerda que dentro dos 20 segundos, as pessoas aún vão colocar em velocidade mais rápida. Ou seja, para o cliente, ao final, esses 20 segundos se converterão em 10, 15 segundos. Então, é muito importante que, a la hora de falar, de gravar um áudio, tu lo grave com uma velocidade mais baixa. Tu hable com mais despacio. Por isso que tu tens que falar menos. Ok? Tu tens que ser claro. Outra coisa, o tono tem que ser cercano e a voz entusiasta. Quando tu vas falar com um cliente, gravar um áudio, póngalo de uma maneira que ele conecte contigo. Ok? O que tu não deves fazer? Enviando áudios largos, pero principalmente, chicos, duas coisas importantes. Quando tu envias muitos áudios e o cliente não tem acercamento contigo, não tem intimidade contigo, isso é como um acoso mental. O cliente ele se sente, carajo, mira o que o vendedor me está enviando. Tu não podes enviar mais de 2 áudios seguidos, ok? E sempre quando tu vas enviar um áudio, é importante que tu invite o cliente a escutá-lo depois, pedindo permisso. O que eu faria? Ou o que eu hago? Eu gravo um áudio, eu coloco a manito para arriba e digo assim, Telmo, perdona-me, tomar a liberdade, gravei um áudio para ti, para poder explicar-te melhor acerca da negociação que tu me pediste. Por favor, escute-lo, para que tenhamos todo muito claro. Quando tu utiliza essa estratégia de permisso, tu aumenta a conexão com tu cliente. Ok? Para ir concluindo, chicos, os emojis. Eu, incluso, em algum momento, já compartilhei para vocês uma tabla de los emojis, que é fundamental. Eu vejo que a gente está utilizando demasiados emojis hoje em dia. E tem que cuidar. Tem que cuidar, porque, inclusive, se tu te pones a pedir para que ChatGPT te genere mensagens automatizadas, ele vai colocar os emojis de maneira, incluso, excessiva. Tu tens que, incluso, configurar tu prompt para que ele hable de uma maneira mais natural. Muito importante também tu usá-los em momentos claves. O que eu utilizo com meus clientes? E isso está generando muito mais resultado hoje em dia. O uso de stickers. Ok? Obviamente, chicos, que temos que cuidar. Não enviar stickers religiosos, políticos, incluso de deporte, né? Dizem, não? Nunca mesclem uma conversação deporte, política e religião, algo assim, não? Pero tens que cuidar com quem tu estás falando, principalmente qual é o nível de acercamento. Só que há muitos stickers poderosos, inclusive stickers quando tu vas a criar contigo mesmo, com tu rosto, fazendo algum movimento, dando um ok para a pessoa, dando um olá para a pessoa com a sonrisa. Isso é poderoso, isso fortalece tu posicionamento de marca. Que é o que tu não podes fazer? Saturar de emojis, usar emojis que podem mal interpretar-se. Não? Imagina tu enviar um besito para uma pessoa. E poner emojis em relação com o mensagem. Listo, chicos? Outro recurso importante, e isso de pronto é o que eu mais estou utilizando, ferramenta de no leído. Chicos, uma das coisas que eu utilizo em meu WhatsApp é, todos os dias por la manhã, eu trato de usar las pelotitas verdes no leído, justamente para os contactos que eu vou fazer no dia. E como eu utilizo as etiquetas, então eu utilizo os mensagens não leídos, mas os mensagens etiquetados. Então, eu acabo utilizando dessa maneira, por quê? Porque isso me ajuda a estar seguro de lo que eu tenho que fazer no dia. Chicos, são 15, 20 minutos de organização diária de meu WhatsApp, mínimo. Todos os dias, é minha principal ferramenta. Então, eu estou no carro, em um táxi, eu estou usando isso como ferramenta para me recordar, ok?
Entonces, tendo isso em conta, de todos esses recursos, nós outros temos que agora começar a trabalhar nosso WhatsApp. E para ir concluindo aqui, chicos, vídeos curtos. Isso aqui eu quero mostrar porque é incrível. Muitas vezes, há sigue que muita gente não sabe que existe essa ferramenta. Chicos, mirem aqui meu WhatsApp. Eu vou clicar acá, vou clicar aqui e vou subir para arriba. Mirem. Sabe o que está passando aqui? Esse mensagem, ele é mensagem, chicos, que eu acabo de enviar, ele vai aparecer assim no WhatsApp. Mira, e quando tu clique nele, para arriba, mira. Sabe o que está passando? Quando eu hablo para vocês para utilizar os mensagens de vídeos, é este tipo de mensagem também. Tu vas a mostrar, tu vas a dar um bem-vindo para o cliente, tu comparte para o cliente essa informação. Ok? Isso é muito importante. Isso, además, não é um vídeo pesado, ele é muito mais rápido, genera muito mais apertura. Ok? Muito bem. E para concluir, a lista de difusão. Chicos, o que quero dizer para vocês da lista de difusão? Não criem uma lista por muito tempo. Toda lista tem que ser atualizada a cada vez que tu disparas. E em vez de disparar um panfleto com informações, chicos, les pido, por favor, disparem uma informação primeiro de calentamento, como, por exemplo, dando bem-vindo, dando buenos dias à persona e deixando um gatilho de curiosidade. Por exemplo, olá, muito buenos dias, como te foi fim de semana? Mira, quisera saber se te puedo chamar, tenho uma novidade para contar-te. Ponto. Se tu envias um listado desse para 250 pessoas, 20, 30, 40 pessoas te vão contestar. E com base a esses contatos, tu vas a dar prioridade. Ok? Outra coisa importante que vocês têm que saber. Pessoas que não te gravaram no celular ou que tu não tens gravados, não vai funcionar o mensagem. O mensagem não vai chegar. Listo, meus amigos? O que les pareceu? Les gostou? Muito bem. Chicos, queria então agradecer a vocês. Cerrar aqui, por favor, nossa charla, pedindo a vocês que busquem agora atualizar tu perfil de WhatsApp. O que eu quero pedir a vocês? Vocês, em seus grupos de WhatsApp, vocês vão enviar para mim. Todas as pessoas que me enviarem sua atualização hasta hoje, eu vou enviar para vocês uma recomendação de lo que eu faria. ¿Vale? Muitas graças, meus amores. Um excelente dia a todos e seguimos melhorando. Estefania, te llamo em seguida. Vale, Stephanie. Graças, chicos. Hasta luego.